Existe um sexto sentido? Campos são regiões de influência. É possível ver isso com campos magnéticos. Estas esferas são pequenos ímãs, e quando eu solto elas no meio, as esferas atraem ou repelem umas às outras. Elas giram e correm e definem todos os seus agrupamentos energéticos. Essa é a propriedade auto-organizadora dos campos. O que eu proponho é outro tipo de campo, chamado campo mórfico, que organiza os corpos dos animais e plantas e organiza as atividades cérebros e mentes. Rupert acredita que os campos mórficos são os que permitem os pássaros voarem em formação perfeita e que ajuda a migração em massa de rebanhos de animais. E ele acredita também que é este o motivo pelo qual temos aquela sensação desagradável de estarmos sendo observados. Ele tem até mesmo conduzido uma série de experimentos para tentar provar que este sentido é real. Não está olhando? Ou você olha ou você não olha em uma sequência aleatória de testes para uma outra pessoa. E ela tem que adivinhar em qual teste você está olhando ou não. O observador deve concentrar a sua mente na pessoa que está olhando. Eu costumo pensar no nome da pessoa. Quando eu não estou olhando para ela, olho para o chão ou fecho meus olhos e penso em alguma coisa diferente. Brilliant. 14 right and 6 wrong. Something's going on. Os efeitos iniciais não são mais consistentes do que os números repetitivos e grandes demais de testes. São efetivos. Rupert tem obtido um acerto com muita precisão. Para ele, isso confirma a ideia de que nossos corpos estão rodeados de campos mórficos, uma extensão invisível de nossas células. O que eu estou propondo é que nossas mentes funcionam com campos estendidos que se alongam para muito além de nossas cabeças, nos conectando uns aos outros, a pessoa no ambiente. Fascinado com a capacidade da planta de renascer, passou a tentar compreender o mistério que se esconde nos processos de morte e de regeneração sempre presentes na natureza. Depois de muitos anos de estudo e pesquisa, chegou à conclusão de que a chave desse mistério estaria numa espécie de memória. Uma memória coletiva e inconsciente que faz com que as formas e hábitos sejam transmitidos de geração para geração. Ele chamou essa memória coletiva de campo mórfico. Esse campo seria uma região de influência que atua dentro e em torno de todo organismo vivo. Uma coisa parecida com o campo eletromagnético que existe em volta dos ímãs. Sheldrake afirma que cada grupo de animais, plantas, pássaros, etc.,
está cercado por uma espécie de campo invisível que contém uma memória. Ele sugere que as leis da natureza são como hábitos. Cada animal usa a memória de todos os outros animais da sua espécie. Os seres humanos também têm uma memória comum. É o que Jung chamou de inconsciente coletivo. A existência dos campos mórficos pode ser demonstrada de várias maneiras. Sheldrake diz que o corpo tem um campo mórfico e quando uma pessoa perde uma parte desse corpo, a parte se vai, mas o campo fica. Para provar essa teoria, ele propõe a seguinte experiência. A pessoa age como se estivesse empurrando o membro fantasma através de uma tela fina. Do outro lado da tela, uma outra pessoa tenta tocar o braço fantasma. Segundo Sheldrake, as duas pessoas envolvidas na experiência são capazes de sentir o toque. Uma prova de que alguma coisa do braço ainda existe concretamente, e não apenas no cérebro da pessoa mutilada. Os campos mórficos também podem explicar a sensação que a maioria das pessoas tem quando sente que está sendo olhada por trás. A pessoa se vira e comprova que alguém realmente a estava olhando. A escritora Rosemary Muraro participou de um workshop de Sheldrake no Rio de Janeiro. Para Rose, a teoria dos campos mórficos explica muito bem o fenômeno da telepatia. A telepatia, que é a comunicação inconsciente entre duas pessoas, entre pessoas e animais ou entre dois seres, só pode ser explicada por um campo mórfico, que é a mesma coisa se você botar um ímã embaixo de um papel e você pôr ali malha de ferro assim e você vê que aquilo forma um campo. Fora disso, você não pode explicar que uma pessoa, porque para haver a telepatia, precisa haver um laço de amor entre as pessoas, e é isso exatamente o campo que une as duas pessoas. Eu acho que a ciência, tendo encontrado isso, eu acho que a espiritualidade cresce muito. A teoria da memória coletiva também pode lançar uma nova luz sobre a questão da existência de vidas passadas. Sheldrake diz que às vezes as pessoas podem entrar em sintonia com as memórias de uma outra pessoa que existiu no passado, o que não significa que elas foram realmente aquela pessoa. Significa apenas que se teve acesso à memória dela. Mas a aplicação prática mais importante dos campos mórficos pode estar na educação. Sheldrake garante que os seres humanos aprendem com mais facilidade o que os outros aprenderam antes. Esse fenômeno é muito comum entre os químicos. Quando um deles tenta cristalizar um novo composto, leva muito tempo para conseguir um bom resultado. Mas a partir desse momento, em outros lugares do mundo, muitos outros químicos conseguem cristalizar o mesmo composto num tempo muito mais curto. Mas a experiência mais fácil de se compreender é a que foi feita numa universidade inglesa. Alguns pesquisadores conseguiram provar que as palavras cruzadas dos jornais são muito mais fáceis de resolver quando são feitas no dia seguinte à publicação original. Mas, além de um grande bioquímico, Sheldrake também é um filósofo. Por isso defende a ideia de que temos de nos responsabilizar não só pelos nossos atos e palavras. Também precisamos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Eles interferem no meio ambiente e podem ter consequências em lugares muito distantes.